Olá, como você está? Eu tenho uma palavra para você, uma palavra de Deus para a sua vida. Mais um dia, nós juntos refletindo na palavra do Senhor. Se você está vendo essa palavra comigo pela primeira vez, ou se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e você vai estar acompanhando todos os dias uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela vem e cumpre aquilo a qual ela foi enviada. Ela se faz nova cada dia uma palavra nova, o Senhor falando conosco. E hoje eu quero ler com vocês a palavra do Senhor no livro de Colossenses, no capítulo 2. É uma palavra muito rica, cheia de informações, mas nós vamos refletir alguns pontos dela. Em outro momento, a gente se aprofunda um pouco mais, porque ela tem vários ensinamentos. Aqui eu vou ler a parte onde Paulo fala com todos nós, pulando alguns detalhes onde ele fala com a igreja de Colossos. Colossenses 2, no versículo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão escondidos em Cristo. Eu lhes digo isso para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele vocês foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça.
a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Queridos, uma coisa que eu chamo a atenção nessa palavra é que ela nos diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por nós estarmos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, nós também recebemos dessa plenitude. Aqui fala sobre a circuncisão. O patriarca Abraão, ele já fazia a circuncisão feitas por mãos de homens, mas aqui fala da circuncisão, que é o despojar do corpo da carne, é sermos libertos do poder da natureza pecadora, e é uma circuncisão feita no coração, nós realmente nos colocarmos na presença do Senhor, buscarmos a Ele, buscarmos as coisas do Espírito. E aqui fala mais, algo tão profundo. Isso acontece quando nós fomos sepultados com o Senhor através do batismo. Quando nós somos batizados na água, ali nós somos sepultados com Cristo e nós ressuscitamos mediante a fé no poder de Deus. Nós somos salvos pela fé. Ali em Romanos 10 fala que com o nosso coração nós cremos e com a nossa boca nós confessamos para a nossa salvação. Então, através da fé, nós confessamos que Cristo é o Senhor da nossa vida e ali nós alcançamos a salvação. Mas o batismo é a consolidação dessa nossa fé, é a consolidação, a confirmação, é o selo de que nós realmente somos de Cristo. Através do batismo, nós estamos dando testemunho e nós nos identificamos com aquilo que Cristo fez por nós. Cristo morreu em meu lugar naquela cruz. Quando eu desço as águas, eu me aproprio disso. É como se eu fosse sepultada com Cristo e ressuscitasse. Ali morrem os meus pecados e eu ressuscito com Cristo para um novo tempo na minha vida, para uma vida nova. E a palavra nos diz que através da circuncisão, Deus nos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões, essa circuncisão de coração. Deus nos vivificou com Cristo e apagou, cancelou a dívida que nos era contrária. E aqui eu quero destacar com vocês algumas palavras que falam sobre nós termos cuidado, para nós não sermos enredados em filosofias vãs e enganosas, em vãs sutilezas, sabe? Em pequenas coisas que vão enredando para tradições humanas. Jesus, ele já nos chama a atenção de maneira muito forte no livro de Marcos, no capítulo 7. Eu gostaria de ler desde o início com você, mas eu convido você a ler na sua casa, Marcos 7, desde o começo, mas eu vou ler um pedacinho para você entender o que eu quero dizer. Jesus diz de maneira muito forte aqui, no versículo 8 e 9, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições, a fim de obedecer a tradições de homens. Aqui, os fariseus, eles estavam criticando Jesus por não lavar as mãos, criticando seus discípulos
para não lavar as mãos. E a palavra vem falando que nós não devemos obedecer a tradições de homens, não, é em Cristo. A palavra vem muito forte aqui. Alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que nós não deixemos ser enredados por tradições humanas, que nós não deixemos ser enredados por coisas que os homens, por leis que os homens criam. E aqui está falando, todas essas coisas perecem pelo uso, se baseiam em mandamentos e ensinos humanos, e essas regras têm de fato aparência de sabedoria, pretensa religiosidade, falsa humildade, muitas vezes severidade até com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E nós precisamos buscar aquilo que nos leva para o Espírito, nós precisamos nos inclinar para as coisas do Espírito, buscar as coisas que são de cima, buscar as coisas que são do alto. Que você possa refletir um pouco mais na sua casa sobre essa palavra. Aqui no versículo 16 fala assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou do sábado, como no Antigo Testamento, Deus ele falava sobre nós guardarmos o sábado, sobre nós irmos 3 vezes, nós os judeus, né? 3 vezes por semana, por ano, subir até ir ao templo para adorar o Senhor. E aqui fala que estas coisas eram como sombra daquilo que haveria de vir, apenas uma sombra, ó, lá que na minha blusa tem a sombra da minha mão, mas a realidade está aqui. Assim também, todas aquelas coisas eram como símbolos, como cópias, como sombra daquilo que haveria de vir, que é Cristo. Esse sim é a realidade. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor, para que ninguém nos engane com palavras que parecem ser de Deus, com pretensa religiosidade, com falsa humildade, mas que na realidade nos tiram do caminho do Senhor. Como nós fugirmos disso? Conhecendo verdadeiramente a palavra do Senhor. Ela se explica. Se nós conhecermos bem a palavra do Senhor, algo que nós não entendemos numa determinada parte, nós vamos ver que ela vai se explicar, nós vamos compreendê-la. Ela mesma se explica. Não precisa que homens ensinem a palavra do Senhor. Nós podemos entender através daqueles que têm mais conhecimento, mas precisamos ver de onde vem a fonte daquela palavra que não pode fugir da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas. Eu convido você a orar comigo nesse momento, refletir mais, tentar entender um pouco melhor na sua casa. Leia direitinho Marcos 7, desde o início na sua casa, e veja o que Jesus estava falando. Deus maravilhoso, Deus soberano, Pai, eu entrego, Pai, essa vida que ora comigo, Pai, nas tuas mãos. E eu te peço, Pai, traz, Senhor, luz para essa vida, Pai, que seja o teu Espírito Santo a completar essa palavra no coração dessa pessoa, Pai. Fortalece ela, Pai, abre o entendimento, dê sabedoria que vem de ti, Senhor, para que ela nunca seja enganada, Senhor, por nenhum falso profeta, Pai. Quanto a tua palavra nos diz, Senhor, sobre os falsos profetas, Deus, mas que nós estejamos sempre, Pai, fortalecidos na tua palavra. Senhor, o Senhor mesmo já diz lá no livro de Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra, falta de conhecimento da minha lei. Eles ignoraram a minha lei. Senhor, que nós não venhamos ignorar a tua palavra, Pai, mas venhamos crescer em conhecimento dessa palavra a cada dia. Fica com essa pessoa, Pai, fortaleça, abençoa os seus caminhos, que o dia dessa pessoa seja maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Fica com Deus, pensa em tudo isso, fica na paz do Senhor.